Glória a Deus. Falar de família, que nem eu falei para a missionária Meire, não tem como não se emocionar, né? Ainda mais assim nos dias de hoje. Eu falei assim, nossa Senhor, o que eu irei ministrar? Mas o Senhor, Ele colocou algo no meu coração muito simples. E o que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia, ela dá respaldo para a gente em tudo, né, irmãos? E teve algumas coisas que eu estava lendo para o meu esposo, algo que muitas vezes a gente debate. Aí ele, mas não é que eu não parei para pensar nisso? Falei assim, pois é. Porque uma certa vez eu conversando com uma pessoa me disse algo assim. Porque imagina se... Aí vocês vão entender esse se no decorrer da mensagem. Se eu tiver filhos, aí vai ser assim, assim, assado. Aí o Senhor colocou assim no meu coração. Eu não criei ninguém para imaginar. Nós temos que apenas crer. E crer em quê, pastora? Que será salva eu e a minha casa. Ainda que tem coisas que você acha que começou da forma errada, o Senhor não está falando que é para você imaginar se der certo. Porque a palavra fala que se você crer, vai ser salva você e a sua casa. Eu quero que os irmãos, quero agradecer primeiro a Deus, mas todo mundo sabe que eu não gosto de ministrar, mas amém. Aí como nós temos pastores que por livre e espontânea pressão, né, convidam a gente, então nós aceitamos o convite. E aqui eu estou, e eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, porque nós vamos falar de duas mulheres. E eu falando assim para o Senhor, eu falei assim, Deus, envia mulheres e coloque mulheres nessa live que precisam ouvir essa palavra. Porque muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, a gente acha que tudo está perdido, porque muitas vezes não temos um marido convertido. Ou muitas vezes, quantas mulheres nos dias de hoje são mães solos e acham que não vai dar conta de criar filho. E hoje eu vou falar de duas mulheres. Uma delas foi casada com um homem ímpio e conseguiu dar um legado, porque como foi falado aqui, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro, não é carro, não é casa bonita. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a palavra do Senhor. Amém? 2 Timóteo, seu capítulo 1, a partir do 3, vai dizer assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória, presta atenção nisso, a fé não fingida, glória a Deus, em que te há, a qual habitou primeiro, olha aqui, na sua avó Lóide, e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu quero voltar aqui para vocês, trazendo à memória a fé não fingida. Se está falando uma fé não fingida, é porque tem gente que tem fé fingida. Se naqueles tempos tinha, quem dirá nos dias de hoje? Aí aqui o apóstolo Paulo está falando, ó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro. Ei, Timóteo, antes de habitar em você, habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. Amém? Eita, eu tenho que procurar posição aqui, porque é difícil esse lugar. Glória a Deus. A gente fica retinho assim e não se mexe. Glória a Deus. Nesse capítulo 1 aqui, nós vamos ver que Paulo ele introduz, né, uma epístola com uma saudação pessoal
ao seu amado filho na fé, Timóteo. Glória a Deus. Timóteo, aqui Paulo ele estava ressaltando uma preocupação que ele tinha com Timóteo. E ele vai reafirmando, né, essa preocupação, apresentando sempre este jovem em oração, de dia e de noite. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizendo que eu dou graças a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura, porque eu faço sem cessar de ti as minhas orações. Porque quando nós temos um filho na fé, quando nós temos um filho espiritual, o que nós fazemos, a princípio de tudo, é alimentar essa pessoa com oração. E aqui o apóstolo Paulo, ele manda esta carta, e tendo a certeza que da forma que ele deixou aquele jovem, ele ainda iria encontrar. Aí eu fiz aqui umas anotações, que o apóstolo Paulo, ele deixa claro que queria ver em Timóteo a mesma fé que havia visto nele, e que havia, inserido essa fé através de Ló e de Eunice. Timóteo, filho de Paulo na fé. Isso aconteceu em uma das suas viagens missionárias. Isso foi uma das viagens que o apóstolo Paulo ele fez ali em Listra. Glória a Deus. Eunice era mãe de Timóteo, o famoso filho na fé do apóstolo Paulo. O nome Eunice significa a que alcança boa vitória ou vencendo gloriosamente. Apesar de ter sido citada apenas uma vez por Paulo, essa mulher foi elogiada na fé não fingida e muito contribuiu na formação espiritual do filho Timóteo. A Bíblia sempre vai cobrar os pais pela responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos. Aí aqui nós vamos ver no enredo dessa história que Eunice, ao lado da sua mãe, elas tinham as suas convicções. Porque primeiro, para a gente passar algo para alguém, porque a gente não vai passar nada para os nossos filhos se a gente não tem convicção daquilo que a gente acredita. Agora a irmã Marli, ela louvou um hino que era: quero andar de valor em valor. Sabe quem cantava esse hino nas tardes de sábado com violãozinho, pegava a caixinha de som? Meu pai. Eu estava tentando lembrar qual que foi o dia que eu ouvi meu pai falando mal de igreja, falando mal de ministério, falando mal de irmãos em Cristo. Eu estava aqui tentando recapitular a igreja e eu não achei. Uma vez o pastor Lucilano, ele disse algo nessa igreja, e é verdade, porque nós falamos de instruir os nossos filhos na palavra. Mas como que muitas vezes eu e você, nós vamos instruir os nossos filhos na palavra de Deus, falar referente à igreja, em conviver com o corpo de Cristo, sendo que muitas vezes nas nossas mesas, ao invés de falar de coisas boas, você está falando mal de pastor, você está falando mal de irmão, você está falando mal de alguma coisa errada que deu na sua igreja, e tudo isso os nossos filhos, eles vão replicando. Eu me recordo que algum período que as minhas outras duas filhas congregavam, teve coisas que elas não precisaram replicar, teve coisas que elas viram que direto ou indiretamente faziam para mim. Só que infelizmente meninas, ao contrário de Timóteo, que não estavam alicerçadas na fé, elas se foram. Mas, como foi falado, ainda que você ensina e que seus filhos eles vá, fica despreocupada, porque na hora certa e na hora certa essas pessoas elas voltam, porque nós consagramos os nossos filhos para Deus. E eu me recordo que por esses dias eu entristecida com a minha filha, aí eu abri assim o Instagram, e o pastor Fábio Sena, ele estava falando de uma palavra que depois daquele dia meu coração se acalmou e eu nem me preocupo mais. Como assim, pastora, você não se preocupa mais? Falei, eu não, se eu entreguei no altar é Deus que vai cuidar, é Deus que vai trazer. Qual que foi a palavra? A palavra do filho pródigo. Porque tem filhos que eles saem porque eles querem. Tem filhos que eles conhecem as coisas boas,
mas só que eles querem desfrutar do prazer. E a palavra, ela vai ensinar que o pai, ele não foi lá atrás. O filho, ele caiu em si e ele voltou. E aquela palavra, ela deu uma acalmada no meu coração. Eu falei, eita, mas eu estou sofrendo por quê? Vai cair em si e vai voltar. O que você continua fazendo? Orando. E esse é o nosso papel de orar. Glória a Deus. Eunice é citada ao lado de sua mãe Lloyd como uma mulher de convicções firmes e responsável pelo crescimento espiritual de Timóteo. E isso nós lemos aqui em 2 Timóteo do capítulo versículo 1 ao 5. A exemplo da mãe de Moisés, Joquebede havia instruído seu filho nos caminhos do Senhor, do Deus de Abraão. Eunice instruiu Timóteo desde a infância, nas Sagradas Escrituras, a fim de torná-lo sábio para alcançar a salvação pela fé em Cristo. Isso nós vamos ver coloca aí, Camila, hoje eu falei que eu vou fazer com o pastor Júnior. Ela está sentada ainda. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: glória a Deus. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem trazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Aqui nós vamos ver duas mulheres que desde criança elas ensinam o caminho que o seu filho ele deve andar. Só que o que foi que o Senhor ele falou muito ao meu coração referente a essas duas mulheres? Porque a palavra do Senhor ela vai nos falar que Eunice, ela era casada com um homem que ele era gentil. Esse homem, ele não processava da mesma fé que Eunice. Olha isso. Se a gente pega um casal nos dias de hoje, a gente pega... Quantas mulheres tem aqui que servem ao Senhor que o marido não está congregando com vocês? Nos dias de hoje. Temos aqui a Viviane... E a Laisla apenas, né? Só as duas. Então aqui essa mulher, ela era judia, ela cria em Deus, mas ela era casada com um homem que não servia ao nosso Deus. Irmãos, aí você imagina, hoje em dia nós falamos muito de empoderamento feminino, né? Mas olha o maior empoderamento que teve na Bíblia. Imagina você, porque nós bem sabemos que quando é filho homem, a tendência dele é ir para o lado de quem? Do pai. Você pode olhar as crianças, muitas vezes você já quer para o lado bom ou para o lado ruim, ela vai se espelhar muito no seu pai. Porque o pai é o meu herói. O pai é o homem que eu me inspiro. Melhor do que meu pai não há. O pai ele pode ter todos os defeitos, mas para o filho homem, o herói da vida dele é sempre o pai. Aí você imagina a dificuldade que essa mulher ela encontrou, porque o marido dela era gentil. E gentil nós bem sabemos que eram pessoas que adoravam outros deuses. Aí imagina essa mulher ter que aplicar desde criança o Deus que ela servia e incutir isso na criação do teu filho. Por isso que nessa noite eu quero dizer para você que muitas vezes é mãe solo, para você que muitas vezes não tem um homem que te acompanha na casa do Senhor, a palavra está falando que é possível sim, você mulher, influenciar o teu filho no caminho que ele deve andar, porque você não depende de um homem para que seu filho seja um homem reto, para que você tenha um filho que seja íntegro. Você precisa da palavra primeira viva em você. Porque muitas vezes também nós queremos que os nossos filhos sejam. Só que nós não somos, nós não temos a postura. Aquilo que eu disse, como que eu vou querer que as minhas filhas venham para a casa do Senhor, sendo que na minha mesa, o que eu falo? Eu falo mal dos irmãos, eu falo que a igreja não presta, eu falo que crente nenhum vale nada. Irmãos, eu estava aqui queimando a minha cabeça, tentando lembrar qual foi o dia que eu ouvi meu pai falando mal de crente. Nunca. Às vezes chegava tarde da igreja, ele só falava: Luciana, que igreja é essa que você vai? Isso é hora de acabar? Então exemplos a gente segue. E quando fala-se, leva seu filho, mas só que ele é pequeno, ele dá trabalho. Quando eu morava ali na Coab 2, eu me recordo que de criança, eu ia com meu pai e com a minha mãe para a igreja. Não entendia nada, porque criança.
Sabe o que minha mãe muitas vezes fazia? Ela fazia uma caminha embaixo do banco. Eu dormia embaixo do banco, mas minha mãe não deixava de me levar para a igreja. O que você entendia? Não entendia nada. Mas aonde a minha mãe ali estava, eu estava também, juntamente com ela e com meu pai. Chegou uma época, na minha adolescência, que eu me afastei. Mas só que como foi falado, ainda que seu filho ele se afaste, tudo que ele aprendeu, ele vai se lembrar. Só que eu tinha aquilo, mas eu sei que vai ter a hora de eu voltar. Mas e qual é a hora? Mas quando eu voltar, Senhor, eu não quero ser torta, eu quero. E quando eu vim de vez. Então nessa noite tenha paz no seu coração, porque você precisa plantar. Nós precisamos plantar. E de contrapartida, eu lendo essa palavra, quem é mãe aqui de menina e tem menino também? Ambos, né? Eu só vou poder falar de mulher, não vou poder falar de homem. Outra coisa que eu estava pensando, pastor, e que é um perigo para os dias de hoje. Aqui o pastor falou muito das mães que mimam muito os seus filhos homens, né? Ficou lá a dona Florinda com seus quicos. E eu estava pensando aqui, o empoderamento da mulher, ele está tão grande, que hoje em dia se você conversar com uma mulher, o que você vai falar para sua filha? Minha filha trabalha, se forma, para não depender de homem nenhum. Não é isso que a gente escuta? Fala sério, não é verdade? Mas a palavra, ela ensina isso para a gente falar para as nossas filhas? Está errado. Primeiro que a palavra fala que nós temos que buscar primeiro as coisas do alto. E as demais coisas sobre as nossas vidas, elas vão ser acrescentadas. E de contrapartida, o que acontece? Nós mães, isso daí é para a mulher que teve filho homem. Muitas vezes você reclama dessa geração que está aí de homens banana, mas a culpa é sua, que muitas vezes não soube educar um filho direito. Porque a gente está tão preocupado em empoderar as meninas. Olha, filha, vai crescer, vai trabalhar, vai se formar, vai ter um bom emprego. E de contrapartida, o que a gente faz? Fica mimando, negligenciando a educação dos meninos. Ao invés de terem homens maduros, formados e fortes, a gente está negligenciando tanto a educação dos meninos, que acaba se formando um monte de homem banana, escondido atrás de mulheres que se levantaram para ganhar o mundo. E os homens, onde que estão? Porque se a gente for ensinar com base na palavra, primeiro, o que foi que Davi disse para Salomão? Qual que foi a palavra, homens? Seja homem. E hoje o que é que nós estamos vendo nessa geração? Uns homens mole. Aí a gente faz o quê? Empodera as mulheres. Mulheres, vai que o mundo é seu. Mas acaba negligenciando a educação dos homens. Mas só que Eunice, juntamente com a sua mãe, que provavelmente elas moravam no mesmo local, elas ensinaram Timóteo o quê? Na palavra, com as instruções. E quando a gente ensina aos nossos filhos com a instrução, com base na palavra, irmãos, eles não vão se perder. Homem, ele vai acabar tendo atitude de homem, mulher vai ter atitude de mulher, e a palavra do Senhor, ela vai fazer efeito na vida dos nossos filhos. Glória a Deus. Aleluias. Olha só. Apesar de ter casado com um homem grego, Eunice era de uma família tradicional judaica. Irmãos, e também o que aconteceu para essa mulher, que era de uma família tradicional judaica, acontecer com um homem, casar com um homem grego, eu não sei. Aí agora imagina se Eunice falasse que nem muitas pessoas, mas como? Como que eu vou? Ai, mas só que ele não crê na mesma fé que eu. Mas como que eu vou fazer? O Senhor, ele já falou nessa noite. Ele não está falando para você imaginar. O Senhor, ele quer que você creia. Você crê que você e sua casa servirão ao Senhor. Porque precisa de um apenas na posição. Precisa de um apenas buscando ao Senhor. Precisa de uma pessoa apenas acreditando que Deus, ele é um Deus que ele é capaz de transformar famílias. Glória a Deus. A Bíblia, ela não está falando que é impossível. Porque muitas vezes nós paramos e pensamos e falamos assim: mas só que é fácil eu ter a minha família no altar quando eu tenho um homem que é crente, quando a família inteira está caminhando.
caminhando, não. O Senhor, Ele está falando, ainda que o seu marido ele não seja convertido, você, mulher, tem a capacidade de influenciar o teu filho para que ele seja um homem de caráter e para que ele venha a ser um homem temente a Deus. Porque a gente vai ver que Timóteo, ele era desde criança instruído. E nós vamos saber que Timóteo, ele logo de jovem, ele teve um pastorado. Olha a influência que essas mulheres elas tiveram na vida desse homem. E vocês acham que Timóteo, no meio dessa caminhada dele missionária com Paulo, vocês acham que Timóteo ele não viu coisas que poderia muito bem entristecer o coração dele a ponto de querer voltar para trás e falar assim: eu não quero o Deus da minha mãe, eu vou servir os deuses do meu pai? Vocês acham que não? Com certeza ele viu. Ele viu Paulo passar por muitas coisas, mas só que a mãe, juntamente com a sua avó, elas instruíram tão bem esse homem, que ele passou pelo que ele tinha que passar. E a palavra fala que Timóteo, ele permaneceu ali na fé. Nessa noite o Senhor, Ele está nos encorajando a verdadeiramente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E ainda que eles cresçam, que eles se afastem, irmãos, continuem fazendo a sua parte, porque nós mulheres, nós temos esse poder. Agora, se a mulher ela entregar os pontos, irmãs, pode ter certeza, a casa inteira ela desaba. A casa inteira ela desaba. Mas só eu continua buscando você. Porque a palavra, e a gente fala tanto de tempo determinado para todas as coisas. A própria palavra fala que há um tempo determinado. O seu marido ainda não está, o seu filho ainda não está, o filho grande, mas você que tem filho pequeno, mulher, ensina. E ainda nós temos o privilégio de aqui no ministério ter escola para criança. Porque às vezes tem coisas que você, mulher, não vai saber ensinar para uma criança, mas aqui tem uma escolinha que ensina. Ah, mas só que eu vou levar meu filho vai atrapalhar. Criança não atrapalha em culto. Criança não atrapalha. Adolescente não atrapalha. Ah, mas só que vem, às vezes fica rabiscando, conversando aqui, né? Deixa que fique conversando e rabiscando. Glória a Deus. Vamos lá. Assim como Eunice, mãe de Timóteo, instruiu o filho no caminho do Senhor, cabe aos pais instruir seus filhos no temor do Senhor. Isso nós vamos ver em Efésios 6:4. Amém? Efésios 6:4. Vamos ver se dá para me virar. Olha o perigo. Deus me livre. Isso daqui é armadilha. Isso é coisa do cão. Poti. Efésios 6:4 diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com a disciplina e a instrução do Senhor. Pais, não tratem seus filhos a modo de irritá-los, porque muitas vezes a gente não tem paciência com os nossos filhos. A Bíblia fala, né, para a gente não provocar a ira dessas bênçãos. A gente não tem que provocar. Mas também a Bíblia fala para que essas crianças abençoadas, elas venham o quê? Honrar pai e mãe. Porque muitas vezes nós vemos morte e a gente sente, mas é por que essas mortes? Por que não honrar o pai e mãe? Porque a palavra fala que aquele que honra pai e mãe, os seus dias eles serão o quê? Prolongados na terra. E até a gente também vale uma reflexão. Eu estava ali sentada, será que eu honrei o suficiente meu pai? Será que eu honro o suficiente a minha mãe? Porque hoje nós somos mães, nós somos pais, mas ainda tem muitos aqui que têm pais e que têm mães. Então assim, o que é mandamento, irmãos, não é só porque a gente enche a boca, né? Para os nossos filhos respeitar e honrar. Mas será que a gente também está dando essa honra para os nossos pais? Porque esses dias eu estava lendo uma palavra, foi até um pastor que falou, achei interessante. Porque a palavra fala assim, que quando o homem ele casa, ele fala para o homem deixar, não é? A sua família e se juntar à sua mulher. Não é isso que a palavra fala? Mas só que quantos estão desonrando, porque a palavra fala para deixar. Só que a palavra do Senhor não fala para abandonar.
E quantos casados estão abandonando pai e mãe por causa de marido e de mulher? Às vezes queremos honra, mas só que nós não sabemos honrar. Porque a palavra fala que é para deixar. Deixar é diferente de abandonar. E se o seu cônjuge, ele não ajuda você a dar essa assistência para a sogra, alguma coisa de errado tem. Porque são princípios. Princípios. E nós ainda que somos cristãos, se a gente não honrar isso, irmãos, a gente está sendo pior do que os ímpios. Porque essas diferenças dentro da igreja e com a nossa família não pode existir. Eu não posso falar que eu amo a Deus, sendo que eu não amo a minha sogra. Eu não posso falar que eu amo a Deus, sendo que eu não tenho comunhão com sogra. O Emerson está dando risada, mas é verdade, varão. É culto de família. Misericórdia. Fez coraçãozinho. Mas é verdade. Porque é culto de família. Porque muitas vezes, irmãos, quem mais olha pra gente é a nossa casa. Aí fala assim, engraçado, né? Vão tanto pra igreja, prega-se tanto, louvam, ministra a palavra, estão em culto, mas só que não tem amor por de dentro de casa. Aqui está falando de família saudável. Família saudável, Emerson, inclui tudo no pacote. Às vezes a gente olha, eu olhei para o meu marido, mas só que não veio só meu marido, veio outras coisas também. E eu tenho que amar todo mundo, você está entendendo? E isso faz parte. Aí fala assim, nossa, mas eles são da igreja e não demonstram amor em tudo. Aí como eu vou educar meu filho? Filho, você tem que amar. Mas mãe, você fala de amor, mas só que você não ama fulano. Mas Deus ele fala na Bíblia de separação. Deus ele não fala. E a gente viver mesmo a palavra, irmãos, referente à família não é fácil não. Mas receba a graça da parte do Senhor nessa noite, amém? Aonde não tem amor, o Senhor ele vai colocar, glória a Deus. A mulher virtuosa de Provérbios 31, do 27 ao 28. É uma mulher ideal que, além de cuidar do bom andamento da casa, é uma mãe ideal para os seus filhos e uma esposa ideal para o seu marido. Será que nós estamos sendo a mãe ideal que os nossos filhos precisam? Porque ser mãe ideal quando o filho não dá trabalho, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Mas será que você é a mãe ideal quando o seu filho ele erra? Você é a mãe ideal quando o seu filho ele peca? Você é aquela mãe que quando o seu filho ele erra, quando a sua filha ela erra, você não compactua, mas só que você abraça seu filho em amor? Você está vendo as características que nós temos que ter para trazer a nossa casa para a presença do Senhor? Porque o abraçar, quando faz o que eu quero, a Camilinha, é muito fácil. E abraçar as rebeldes que eu tenho lá fora? Será que eu estou sendo a mãe ideal? Porque, irmãos, entendam uma coisa, o filho que você tem foi Deus que te deu. E se Deus ele te deu esse filho, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de instruir esse ser no caminho que ele deve andar. E você está abraçando o seu filho em amor? Você está sendo a esposa que o seu marido ele precisa ter? E maridos, vocês estão sendo o esposo que as suas esposas merecem ter? Vocês estão vendo essas mulheres como o sexo mais frágil? Vocês sabem ouvir, vocês sabem abraçar, vocês sabem ouvir com paciência e em amor? Porque cobrar a mulher é muito fácil, porque todos falam, né, que a mulher sabe, ela edifica, a sua casa tá. Só que não tem como uma mulher ela edificar a casa com um homem que é tolo. Que nessa noite, se tiver alguém aqui que não tem entendimento da parte do Senhor, receba entendimento para você entender a sua esposa em nome de Jesus. Recebe aí, pastor. Glória a Deus. Eu tenho que ser a esposa ideal, mas ele tem que ser o marido ideal para mim também. Porque, irmão, esse negócio só dá nada. Tem que receber também. Vocês dão risada, né?
A Bíblia tem para todo mundo. Nós somos muito... A mulher é muito cobrada, gente. Mulher é muito cobrada. Mas homem tem que ter o bom senso também. Glória a Deus. É culto da família. Oh, glória. Aleluias. O significado do seu nome vencendo gloriosamente nos mostra que, a exemplo de Eunice, devemos vencer gloriosamente e triunfar sobre todos os obstáculos e dificuldades que nos apresentam no caminho. Coloca lá, Camila, em 1 Coríntios 15, 57. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor, Ele venha nos dar graça, irmãos, para que a gente venha aprender a suportar, a passar por situações que, se ainda a gente não passa, nós vamos passar com filhos, com maridos. Que o Senhor nessa noite Ele venha nos dar estrutura, que Ele venha nos dar graça. Porque o que a palavra fala para Paulo? Paulo, a minha graça, ela te basta. Irmãos, a graça do Senhor, ela nos basta, glória a Deus, para que a gente venha entender e passar pelo dia mal. Vai ter momentos que a gente vai chorar. E entenda uma coisa, a família perfeita é só família de margarina, viu? Às vezes você acha que a sua família é a pior família do mundo, mas não é. Toda família tem problemas. É que tem uns que acabam mascarando mais, outros mascarando menos, mas todo mundo tem problema. Mas só que nós temos que saber pedir a direção de Deus. Senhor, qual que é o meu papel? Pede instrução para o Senhor. Aqui nós estamos falando de uma mulher, Viviane, que ela não era casada com um homem crente. Aqui tem uma resposta, que muitas vezes tem mulheres que falam assim: Senhor, eu sou sozinha, como que eu vou direcionar a minha casa? Olha aqui, Eunice, ela conseguiu administrar a casa, ela conseguiu administrar o seu filho, e seu filho, ele andou com o apóstolo Paulo. Nada é impossível. Aí eu lendo essa palavra, eu falei, engraçado, né, pastor? E quantas pessoas muitas vezes aconselham mulheres a largar um marido porque não é da igreja? Eunice não largou ninguém, não. Ela continuou com o marido, mas educou o filho da forma que era para ser educada. A Bíblia, graças a Deus, ela tem respaldo para tudo. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vamos lá. Em 2 Coríntios 2, capítulo 14, apóstolo Paulo, ele descreve que a nossa vitória e o nosso triunfo, né, como eu disse, está dizendo, é a graça e graças a Deus que nos dá, que sempre nos faz triunfar em Cristo e em meio de nós, e manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nós também vencemos gloriosamente. Cristo sempre nos conduz em triunfo, não apenas algumas vezes. O texto diz, sempre estamos vencendo lutas e dificuldades. Sempre estamos superando obstáculos. Cristo sempre nos garante a vitória. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso nós vamos ver lá em Romanos 8, 37. Glória a Deus. Irmãos, eu estava vendo, para vocês verem a importância da educação. Porque eu não sei se eu estou errada, como eu não tive filho homem, então eu não vou afirmar isso. Mas eu tenho para mim que da forma que você educa um menino, é diferente que você educar uma menina, né? É isso mesmo? É? Quem é mãe de homem e mulher? Ou com a mesma frouxidão que educa a menina, vai educar o menino também? É diferente, né? Homem a gente educa para enfrentar as coisas do mundo, é isso, né? Pelo menos se eu tivesse um menino, eu educaria assim. Aí um dos estudos aí recentes, sabe o que apontou? Que os homens, eles estão amadurecendo aos seus 45 anos. Isso é triste, né? E de quem será que é a culpa?
Nas mães. Às vezes nós reclamamos dos homens que tem por aí, mas mulher, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem educa um homem é você. Quem educa um homem somos nós. E uma pesquisa para dizer que um homem ele está amadurecendo, ele está aos 45 anos, é de sentar e chorar. Graça e luz, misericórdia mesmo. Enquanto as mulheres estão aí para frente, os homens estão indo para trás. Os bebezão da mamãe. É meu filho, não toca no meu filho. Deixa seu filho ser homem. Deixa seu filho crescer, deixa seu filho ele ter responsabilidade. Responsabilidade não mata. O que mata é a gente acomodada. Deixa homem ser homem. Mulher, não toma a frente de homem não. O que é pra você fazer, você faça. O que é pro seu marido fazer, deixa ele fazer. Ai, mas às vezes vai se enrolar. Deixa que se enrole, problema dele. Que tá tudo errado. Aí às vezes, aí fala, né? Instrui o seu filho no caminho que deve andar. Aí são famílias que ao invés do homem ter posicionamento, é a mulher que toma a frente e faz tudo que o homem deveria fazer. Aí você acha que uma família dessa vai dar certo? Não, mas só que eu me instruí. Mas você, além de instruir, porque entendam uma coisa, as pessoas, a nossa família, os nossos filhos, eles mais nos observam do que eles nos ouvem. Tem gente que fala muito, mas nas atitudes não mostra nada. Então tá na hora da gente parar de falar muito e começar a mostrar aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Porque não adianta nada eu no domingo estar na igreja e chegar dentro da minha casa eu nem levar um pouquinho de paz, se é que eu tive paz aqui no culto, para dentro da minha casa. Eu vou mudar o quê? Eu vejo que tem mães que não sabem abraçar. Tem gente que é tão boçal, desculpa o termo, que não sabe abraçar seu filho, não sabe sentar e conversar. Falar, esse filho do cão só me dá desprazer. Não é isso não, irmãos. Quando você errou, quando você pecou, como que Jesus ele tratou com você? Porque os seus pecados, eles não são diferentes dos erros dos nossos filhos. Quando você errou, Jesus ele foi áspero com você? E porque muitas vezes quando os nossos filhos ou os nossos maridos eles erram, mas eu quero pegar nos filhos. A gente quer corrigir, mas só que é uma exortação que fere, é uma exortação que machuca. Você não erra não, alecrim dourado? Você é a perfeição, você é a quarta pessoa da Trindade? Como que eu vou querer salvar minha casa, sendo que as minhas filhas eu não consigo abraçar em amor? Pastora, você aprova atitudes erradas? Não aprovo, mas o meu amor, independente de qualquer coisa, todas sempre vão ter. Porque se eu não amar as minhas filhas, eu vou amar quem? E naquele grande dia eu vou ter que apresentar, mas vai falar assim, minha filha, nem amor você soube dar. Talvez tem mães aqui que tem missão de lidar com filhos rebeldes. E muitas vezes, pastor Marcos, quando dá errado, a gente se culpa. Como uma vez eu até conversei com a irmã Marli, aonde foi que eu errei? Não, eu não errei em nada. A palavra ela foi instruída, a palavra ela foi dada, a palavra foi lançada. Eu pegava de pequena, levava na igreja, amarrava. Muitas vezes eram as minhas companhias. Hoje não está, minha consciência está tranquila. Estaria pesada se eu não tivesse instruído na palavra. Agora, está no erro, o que eu faço? Vou largar? Não largo. Aí pode gente bater e falar, mas você aprova? Oxe, aprovar o quê? Eu amo. Deus é amor. Mostrar amor para quem é perfeito é fácil. Mostrar amor para quem segue as mesmas convicções que você é muito fácil. E mostrar amor para o diferente. Teve uma mulher, eu sigo ela chama Carol alguma coisa. Essa menina, ela disse que hoje ela é casada, né? Ela disse que no passado ela teve um relacionamento com uma mulher. E a menina que ela teve um relacionamento era filha de uma missionária. Olha só. E ela falou que essa missionária, ao invés de reprimir ela, o que essa missionária fazia? Pegava a filha dela e essa menina, oravam juntas, fazia campanha. E ela tinha muitas fotos e ela posta essas fotos, né?
E ela tratava bem. Ela falou assim que aquela missionária era aquelas missionárias do coque mesmo. Ela abraçou aquela menina em amor. E ela falou que ainda assim ela continuou tendo relacionamento com a filha. Resumindo, passaram-se alguns anos. Essa menina ela começou a ir na igreja dessa missionária. E quem convence é quem? É você? Quem convence é o microfone? Não. Quem convence é o quê? Está entendendo? A gente vai plantando. E essa missionária, ela foi plantando naquela menina. Ela não recriminava. Acredito eu que com muita dor no coração. E ela foi lançando a semente. Foi lançando a semente. Foi lançando a semente. Resumindo, hoje em dia a Carol, ela é uma missionária. Ela é casada. E ela tem filhos. E se ela tivesse se deparado com uma família que ao invés de abraçar, tivesse apedrejado? Porque isso está errado. Vocês estão no pecado. Jesus não aceita. O povo aqui, tem pessoas que só gostam do chicote, né? Parece Jesus lá quando entrou no templo lá com chicote, xingando todo mundo. Tem crente que é assim. É só no chicote. Só que tem momentos que não é chicote que vai funcionar. Tem momentos que são palavras em amor. Às vezes tem pessoas que não ganhamos. Não é nem porque o Espírito Santo não está trabalhando, não. É porque muitas vezes nós estamos sendo a barreira dessas pessoas chegarem até o Espírito Santo. Eunice, ela conseguiu algo que é maravilhoso. Porque uma criança, porque a gente fala que filho de crente, ele não é crente, né? Só que Timóteo, ele mostrou o contrário. Que desde criança ele foi crescendo. Na adolescência não se corrompeu. Porque outra parte difícil também é a adolescência. A adolescência muitas vezes é crente dentro da igreja. Saiu da igreja na escola, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não se corrompeu. E esse homem, ele foi consagrado a um jovem pastor. Então nessa noite é uma palavra mais de reflexão. E espero que vocês estejam absorvendo que nada é impossível para Deus. Que ainda que muitas não tenham um marido que acompanhe, que seja mãe solteira, porque não é fácil criar filho sozinho também, que não tenha uma figura paterna. Você, mulher, tem a capacidade de educar um filho que trilhe os caminhos do Senhor. Mas só que para isso, nós temos que dar exemplo. Para de falar mal do seu ministério. Para de falar mal de crente dentro da sua casa. Porque como a gente quer trazer os nossos para o meio, sendo que a nossa mesa são só palavras de maldição. Se talvez lá atrás eu tivesse escutado meu pai falando mal de crente, minha mãe falando, essa raça não presta, é tudo assim, tudo assado, eu acredito que talvez eu não estaria. Eu precisei entrar e ver o que acontece. Mas eu nunca ouvi dentro da minha casa os meus pais falando mal de crente. E infelizmente, as minhas filhas pegaram alguma parte ruim. No momento não tem vontade. Mas a palavra ela foi lançada. Então você quer que a sua casa seja salva? Cuida da tua boca. Ora mais. Apresente as coisas em oração. Instrui. Quando o seu filho errar, repreenda-o. Porque é o nosso dever. Repreenda em amor e na palavra. Porque é muito fácil, irmãos, a gente destruir aquilo que o Senhor ele projetou pra gente. Às vezes a gente vê homens que estavam lá no mundão, aí vem pra igreja. A mulher orou tanto. Aí as próprias mulheres são empecilhos desses homens permanecerem. Só fica na igreja. Não tem tempo para mim. Muitas vezes a gente destrói com as próprias mãos aquilo que Deus nos entregou. E referente aos nossos filhos, vamos mudar nossa ótica, mudar nossa visão, sabe? Falar mais as coisas de Deus. Se não tiver que falar, fecha a boca. Apresentar em oração. Descansar o nosso coração, porque o nosso papel nós fizemos e nós vamos continuar fazendo, que é o quê? Orar e apresentar em oração. Hoje foi louvado. Passa lá em casa, Jesus.
Jesus, ele já passou nos nossos lares. Jesus, ele está visitando os nossos lares. E eu creio, assim como Josué, ele mencionou, eu creio que nós vamos falar que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ainda que muitos ainda não estejam felizes, porque esses bancos não estão completos da nossa família. Mas só que contemple pela fé, contempla, Glauciele, pela fé, você, seus filhos e o seu abençoado marido do seu lado. Ela fala que eu puxo o saco dele, não é? É que eu gosto que o cara é gente boa. Ainda não está da forma que o Senhor quer, mas para Deus nada é impossível. Então continua você nessa sua fé, porque a gente sabe que é difícil uma mulher buscar sozinha por uma casa. Só que você não está sozinha, porque o Espírito Santo, ele peleja, ele trabalha por você. Então vamos começar a orar de verdade pela nossa casa, porque eu também oro pela minha casa. Outrora, uma vez eu falei que a minha maior alegria era ver as minhas filhas na presença do Senhor. Mas, como o pastor sempre fala, o chicote primeiro ele come na minha casa, viu? Porque eu me recordo que teve uma época que uma filha minha, ela participava da mocidade, mas fazia tudo torto. Aí eu cheguei nela e falei assim, ó, se for para fazer de qualquer jeito, sai fora. Você está entendendo? Nossa, mas só que você foi grossa. Não, porque as coisas de Deus, elas são santas. Então não adianta nada ficar forçando uma situação para dizer que aí não é. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele falou de uma fé não fingida. Está entendendo? Eu quero que o Senhor ele traga, mas com uma fé verdadeira, não com uma fé fingida. E eu conversei, ou você adora a Deus, ou vá viver no mundo. Porque não fala que o pior cego é aquele que não quer ver? E tem gente que é assim. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu oro por você de noite. E eu creio, Timóteo, que você está firme. E a sua fé, ela não é fingida. Porque nós não temos que ter uma fé fingida. Eu não tenho que fingir que eu adoro a Deus. Eu não tenho que ter uma casa aqui falsa. A minha filha, eu repreendi, minha filha. Fingimento não. Adore a Deus em verdade. Fala assim, olha, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, mas é a minha casa de verdade. É a minha casa que adora. A minha casa é um lar. A minha vida é um lar. A minha vida é um culto em adoração a Deus. Ultimamente em casa, pastora, como que você faz ou fazia cultos? Era a gente aqui, ó. Às vezes a Letícia ouvia do quarto. Às vezes o culto dela era lá no quarto. Mas eu aqui, a gente fazia o nosso culto. Mas só que o Senhor, ele quer uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Isso serve para os nossos filhos. E serve para nós. Hoje nós estávamos falando em casa. Só que são de necessidades que pessoas têm de mostrarem as coisas. É que nem a Camila falou, né? Que ela até ministrou aqui no congresso. E ela falou que tinha uma época que todo culto ela tinha que vir com uma roupa nova. Aí ela se separou. Aí ela começou a ver que coisas que ela achava que tinha valor, não tinha mais. Aí o que nós estávamos falando em casa? Porque a necessidade de querer mostrar uma coisa que muitas vezes por dentro você não é. Tá entendendo? Às vezes você está linda por fora, só que por dentro você está com algum vazio. Às vezes eu quero mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou. E Paulo, ele fala do que? De uma fé não fingida. E ele esperava isso de Timóteo. E é isso que o Senhor, ele espera de nós, uma fé não fingida. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu preciso ser sincera com Deus. Ele tinha tanta convicção daquilo que ele ensinou, porque muitas vezes, pastor, a gente quer que os nossos filhos estejam na presença, mas só que nem a gente tem convicção daquilo que a gente quer. Uma hora, Rayane, a gente está aleluiado, outra hora nós não estamos. Tem
Tem horas que eu quero que o meu marido me acompanhe, mas só que tem horas que eu quero chutar tudo pro alto, e não é assim. Quem tem a fé verdadeira, ela não vai ser inconstante. Do jeito que ela começou, ela vai terminar. Fé não fingida. Tira as máscaras. Se rasgue para Cristo. Porque primeiro a transformação, ela começa em nós. Quando nós estivermos transformados, cheios de Deus, aquilo que está em nós vai transbordar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Aonde a gente estiver, as pessoas vão sentir Deus. Só que infelizmente tem lares que os filhos querem distância de estarem aonde os pais estão. Quando os pais vão para a igreja, fala: graças a Deus que foi, porque agora é o meu momento. Mas não, é a mulher de Deus, é o homem de Deus. E o Senhor nessa noite, Ele está cobrando: vamos viver sem fingimentos. Vamos viver o verdadeiro evangelho. Ame quando tiver que amar. Abrace quando tiver que abraçar. Corrija quando tiver que corrigir. Mas mostra para o seu filho que você ama. Mostra para o seu marido que você respeita. Marido, mostra para sua mulher que ela tem valor para você. Porque uma família quebrada, irmãos, é uma igreja destruída. Porque se a minha casa não estiver bem, o ministério, ele não vai bem. Eu mesma, todo mundo sabe, eu não sou de ficar... eu tenho até coceira. Gente, eu odeio esse negócio. Primeiro que eu não gosto muito de... Eu tenho dificuldade. Você vê pessoas que ficam postando muita felicidade no Facebook? E é tanta frescura, é meu marido, é meu dengue, é meu chamego, é não sei o que. Vai ver a vida como é que é. Gente, eu sou de verdade. Cheio com raiva no culto, nem olho na cara dele. Depois peço perdão para Deus para cultuar. Seja de verdade. Mas só que a gente está numa vida de viver de aparência. Não, eu tenho que mostrar que é o meu melhor casamento. A gente quebra o pau. Só que a gente se acerta, porque nós somos humanos. Mas não, eu tenho que missionária Mary de postar o quê? Ai, a super esposa. Ai, meu marido é perfeito. Perfeito nada. Isso daqui é mais imperfeito do que vocês pensam. E viva o casamento. E viva o casamento. Aprenda a ser de verdade, gente. Porque quer ver Deus operar na sua vida? Quando você aprender a ser de verdade. Aí pego minhas filhas. Ai, as minhas bonequinhas. Fê, tudo insuportável. Quando é para quebrar o pau também eu quebro. Tem momentos de abraçar, mas tem momento de chamar atenção também. Gente, viva a família. Porque Deus, Ele só conserta aquilo que é de verdade. Enquanto pessoas não se ficarem nus perante o Senhor, Ele não vai trabalhar na família. Porque tem pessoas que querem que Deus trabalhe na casa, mas são pessoas camufladas. Tem pessoas que não se rasgam. Fala: Senhor, olha, eu sou péssimo marido, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mulher. Não se rasga, mas fica com o que? Com aparência. Aí você olha assim e fala: nossa, mas eu quero ser igual aquele casal. Gente, de verdade, olha, se eu fosse vocês, eu nem... Para com essas inspiração. Para. Que nem tudo que reluz é ouro. Para. Na rede social todo mundo é feliz, tá? Na rua é tudo casalzinho perfeito. Mas só que dentro de casa só a mulher que sabe o que passa. Cuidado. Pede para Deus dar para você um casamento abençoado. Não fala para Deus que você quer um casamento igual de fulana, porque você nem sabe como fulana vive. Exatamente. Aí tem mulher também que às vezes está tão em paz, sossegada, fica: eu quero marido, quero marido. Às vezes você quer prova. Eu não entendo. Às vezes eu fico olhando e falo: tem umas mulheres que é sem noção, né? Mal sabia elas que elas estão tão bem sem homem. Aí aparece qualquer louco da vida, é o preparado. Gente, para com isso. Se rasgue para o Senhor. Lembra ali da mulher do fluxo de sangue? Quando teve uma hora que ela teve que falar toda a verdade para Cristo. O Senhor, Ele está focando muito nisso. Tirar fingimento e falar toda a verdade. Tira a capa.
Deus ele entrar, mas entrar mesmo ali na raiz do seu problema. Enquanto você não confessar para Deus, enquanto eu não confessar para Deus, tem coisas que o Senhor ele não vai fazer. O Senhor ele não quer família de mentira. O Senhor ele não quer filhos de mentira. O Senhor ele não quer famílias de comercial de Doriana, tudo bonitinho com cachorrinho para quem gosta. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer. Sejam sinceros com o Pai. Para de querer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Eu sou imperfeita, minha família é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Tira fingimento. Se rasga, Senhor, entra aqui, trabalha aqui, Senhor, muda. Gente, ó, só para vocês terem ideia, eu nunca falei isso para vocês. Esse homem, ele faz eu passar tanta raiva, que às vezes tem oração que eu falo assim para Deus: Deus, tira todo o amor que eu tenho por esse homem. Você acredita? Eu oro assim. Por que eu falo para Deus tirar? Porque quando a gente não tem amor, a gente vive mais fácil, né? Se tiver que matar, você mata. Eu falo para ele que a minha vontade é que ele é muito grande assim, né? Eu falo que a minha vontade era de ter força pelo menos um dia na vida, mas dar um cacete nele tão dado. É isso. É o nosso casamento. Eu acho muito lindo, gente, quando eu vou em lugares assim, sabe? Eu vejo os casais tudo com polpa, tudo sentado assim. Eu falo, meu Deus. E aquele casal lá da Escola do Amor? Uma vez minha irmã falou: Lu, esse casamento deve ser muito chato. Como que as pessoas convivem e não brigam? Isso é mentira. Isso é mentira, sua louca. Aí fica depois perturbando o marido porque quer um casamento igual ao da vizinha. Nem sabe como que é o casamento perturbado da vizinha. Hein? É a família brasileira. Que o Senhor ele venha nos abençoar. Que eu falo, Deus ele abençoa o nosso casamento, que a gente é de verdade, gente. Briga mesmo. E ele é tão insuportável que ele às vezes não respeita, né, Camila? A gente está conversando uma coisa, ele quer sobrepor a opinião dele, mas eu tenho voz ativa. É que nem eu falo, eu não sou, ele é o pastor. Só que não é atrás, eu tenho a minha personalidade, eu sou a Luciana, entendeu? Ele é o pastor, eu sou a Luciana. Então eu respeito o posicionamento dele, mas ele tem que respeitar meu posicionamento também. Porque Jesus, quando ele fala para respeitar a mulher como um vaso mais frágil, é sobre essas coisas também. Porque nós já fazemos muito em honrar os homens. Então vocês honrem as mulheres. Então que nessa noite a gente venha, glória a Deus, a vez de sabedoria para Deus, para a gente conduzir o nosso casamento, para a gente conduzir os nossos filhos, para a gente não querer largar, gente, a nossa família. Isso é muito sério. Quando a gente tem qualquer briga, né, pastor? Porque briga é o que a gente mais vai ter. Quantas vezes, irmãos, no começo do nosso casamento, vixe, eu pegava minhas coisas e falava, vai embora, olha como é imatura. Hoje em dia, não, se ele quiser, ele que vá, eu não vou. E tudo isso é fase, tudo passa, é tudo para o nosso amadurecimento. Mas qual que é o segredo de tudo isso? É Deus no centro de tudo. Porque o Senhor, ele vai nos instruindo, o Senhor, ele vai nos fortalecendo. Aí o Senhor me ensina a hora de calar, me ensina a hora de falar. Isso tanto para filhos quanto para marido. Porque até filhos, nem sempre eles vão fazer as coisas do jeito que a gente quer. Que vai chegar uma hora que os nossos filhos, eles vão tomar decisões e as escolhas são deles. Porque filho é assim, né? A gente pensa que eles são os nossos bibelozinhos. Ó, te projetei, você nasceu, eu quero que você seja assim, 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 assado. Mas vai chegar momento da vida deles que não vai ser o que a gente planejou. E você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de amar, porque ele não atendeu um pedido seu. A gente tem que confiar naquilo que nós ensinamos para os nossos filhos.
Deixa eles terem as escolhas deles também. É a escolha que está baseada segundo a vontade de Deus? Se for, descansa seu coração. Que a gente tem que saber onde que a gente tem que entrar e aonde que a gente tem que fechar a boca. Isso é para filho, isso é para marido, isso é para família. Família, ela não vem pronta. Família se constrói. E que família que você está construindo? E que família que você quer para você? Aí fica para você refletir nessa noite. Família não vem pronta. Família se constrói. E espero que debaixo da proteção, da graça, da sabedoria do Senhor, a gente venha construir uma família firme e edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Sem falar asneira. Glória a Deus. Mulher com o microfone na mão é uma bênção, né, irmão? Aleluia. Essas mulheres é uma bênção. E eu sou chato mesmo. É porque elas discutem comigo, aí eu abro a Bíblia. Aí elas ficam tudo bravas comigo, quer me matar. Aí eu falo para elas, o final, tá até abaixando o microfone, porque o final é a Bíblia, né? Glória a Deus, mas que boa essa palavra, né, irmão? Palavra abençoada, não seja fingida. Eu sempre falo aqui, né, irmão? E às vezes ainda quando ela briga comigo, eu vou pregar, ela fala assim, é melhor você fazer a paz, senão sua pregação hoje não vai sair nada. Eu vou pregar nas igrejas, ela, se você não fizer a paz comigo, você tá lascado hoje. Oh, glória, né? Mas é bênção do Senhor. Mas isso é família, como eu falo aquele caso do pastor, né? Pastor, você já teve vontade de separar da tua esposa? Você está 40 anos casado, já teve vontade de separar? Ele diz, separar não, mas matar sim. Então não é fingido, a gente briga mesmo, a gente tem... casamento é dessa maneira. E os jovens aí que estão casados há pouco tempo, é dessa maneira, irmão, né? Mulher é uma bênção, homem também é uma bênção, né? O homem é uma bênção do Senhor. Então nós temos que aprender a conviver juntos. Eu sempre falei para ela, mesmo quando eu não era crente, falava, os relacionamentos, eles acabam por falta de compreensão, um compreender o outro. E eu não era crente, eu falava para ela isso aí, né? Então que bênção do Senhor. Hoje foi encerrado com chave de ouro, né, irmão? Glória a Deus. Hoje foi bênção, né? Eu falo, ainda bem que foi uma mulher para falar mal dos homens, né? Que fechou, porque o pastor fala mal das mulheres. Vamos colocar sobre os pés. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, né, por essa palavra. Nossa família vai ser bênção do Senhor. Mas não esquenta não, homens. Vai ter um encontro de homens aqui para a gente falar, né, das mulheres. Vai ser bênção. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amanhã tem tarde da bênção, às 14h30. Venham adorar a Deus, tá? Quem estiver em casa, sai da novela da tarde e vem para cá que tem algo que não é novela, que é realidade, a palavra de Deus, amém? E na terça-feira nós temos consagração pela manhã e à noite nós temos o culto da palavra. Na quarta-feira não tem ensaio das irmãs, vai ter ensaio no sábado que nós vamos ensaiar, é isso, para o hino da igreja, o aniversário da igreja, dia 21, nós vamos estar aqui ensaiando um hino, que vai ser o hino da igreja, tá, irmãos? Que nós vamos louvar. Vai ser no sábado e na quarta-feira, né? Você falou que vai tirar o culto de terça-feira. Sim. Vai ser depois O culto de terça-feira, eu vou tirar o culto de terça assim que a gente terminar a carta de Paulo, tá? Vai demorar muito não. Já estamos quase lá, né? Ou então eu posso fazer, né? Porque os cultos de terça, irmãos, nós decidimos hoje na reunião, os cultos de terça, nós vamos estar tirando do culto de terça, vai ser de quinta e domingo. Por quê, pastor? Porque nas terças-feiras nós vamos estar nos lares, tá?
Então vai ter o culto, os grupos pequenos que nós vamos montar. Você que quiser abrir na tua casa, pastor, eu quero abrir um GC na minha casa, um GP, né, na minha casa. Aí você comunica e nós vamos estar na sua casa. Então vai ser toda terça-feira, vai ter 4 pessoas da igreja liderando lá na tua casa, outras 4 pessoas em outros lares e outras 4 pessoas em outros lares, tá bom? Então nós vamos, nas terça-feira, nós vamos se preocupar com os grupos pequenos nos lares, tá, irmãos? Tá bom? Então vai ser assim, só que eu vou estar avisando terça-feira agora, depois do aniversário da igreja a gente decide já que dia que nós vamos começar, tá bom? Por enquanto nós vamos se preocupar com o aniversário da igreja e a exposição bíblica de terça-feira, tá bom? E vai ter um treinamento para você que vai ser líder. Nós vamos treinar, nós vamos falar sobre isso, né? Já tem uma casa que a gente já vamos fazer, eu vou estar lá, mas na terça-feira ainda não. Então por isso que eu peço aos irmãos, abra a sua casa, irmãos, faça um grupo pequeno. Nós vamos estar se reunindo lá. Vai ter um momento de comunhão, de um lanche, de uma comunhão com os irmãos. E vai ser bênção. Você vai convidar seus vizinhos. E vai ser bênção do Senhor. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Só isso, né? E as camisetas da igreja, todo mundo já pediu. Quem pediu, já. Quem não pediu, não perca a oportunidade. Vai ser bênção do Senhor. Vamos comemorar os 10 anos de ministério, né, irmãos? Amém? No último dia, os irmãos que puderem, né, ajudar, né, senhora Meire, para fazer o bolo. A Meire vai postar no grupo, tá? Para fazer um bolo no último dia do aniversário da igreja. Nós vamos fazer aquele comunhão com os irmãos, né? Comer, tá bom? E vai ser bênção. As revistinhas das crianças para a escola dominical já está disponível, tá? É R$10, tá, irmãos? R$10 a escolinha. Traga o seu filho para estudar. Traga ele. Crianças para que ela cresça na palavra de Deus. É o maior investimento que você faz. Tá bom? Então já está disponível aí. Oi? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor falou nesta noite. Nos leve em paz para os nossos lares. Que Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, Senhor. Senhor, meu Deus amado, vai entrando das famílias, Pai. Nós estamos encerrando este propósito. E sabemos, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, é um Deus de cura e de libertação. Entra na família, na vida dos irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa irmã Raquel, que está assistindo, Senhor. A tua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam dizendo? Tem uma Coca-Cola, um café? Vamos. Amém? Aplauda Jesus. Que Deus abençoe. Hoje é dia do pastor. Cadê o nosso presente? Ninguém trouxe, né? É?